Bom, fala pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que está muito importante. Eu estou gravando aqui esse vídeo mais tarde da noite porque tem uma certa urgência, eu não gravei ainda, né? Eu estou fazendo uma série de vídeos com giro de notícia de março, mas eu acho importante gravar e lançar esse vídeo aqui o mais rápido possível para fazer algumas explicações com relação a um tema que está gerando muita dúvida, né? Que é o tema da reforma do imposto de renda, que acabou de ser enviada para o Congresso pelo governo. Em uma tela, né, branca quase, existe um rascunho que foi enviado e a gente vai falar um pouco sobre quais são os impactos econômicos, né? Acho que antes de começar a falar, é muito importante eu deixar bem claro que eu não sou um advogado tributarista. Eu vou fazer uma análise aqui como um economista e analista político. O meu intuito aqui é fazer muito mais uma análise do que é viável de ser passado no Congresso, como os deputados devem reagir a esse projeto de lei, e qual é o impacto que isso tem sobre as intenções ali dos agentes econômicos, né? Então, nada de viabilidade ou de coisas técnicas sobre o direito, nada disso. Bom, dito isso, vamos ali para o que interessa, né? Acho que é muito importante a gente começar falando sobre qual é o caminho que esse projeto de lei tem que seguir, porque a gente tem alguma ideia de quanto tempo que esse negócio vai demorar para ser aprovado, né? Para você que tem pressa de não pagar imposto de renda, é muito importante que você saiba quando esse negócio vai ser aprovado. Então a aprovação de um projeto de lei começa assim, né? A princípio ele é um projeto, ele não é uma lei. Então ele não tem nenhuma validade, ele é como se fosse realmente um rascunho, né? Tudo que está ali não vale até que seja votado e aprovado dentro das casas. Então o primeiro passo é o governo fazer a apresentação desse projeto de lei, ou PL, para a Câmara dos Deputados, onde vai ser escolhido um deputado, né, para ser um relator desse projeto, e o papel dele vai ser justamente de fazer um relatório, fazer ali a inclusão, alterações de trecho, fazer esse relatório de toda a tramitação enquanto esse negócio estiver dentro da Câmara dos Deputados. Em seguida, o relator, quando ele estiver já com o relatório pronto, quando isso for votado dentro de uma comissão especial, e quando for acordado com os líderes dos partidos de que vai ter voto suficiente para que esse negócio seja aprovado, então isso vai ser passado para uma votação na Câmara, né? E aí, a partir desse ponto, ele pode ou não ser aprovado. Como já existe esse acordo prévio, é muito provável que ele seja de fato aprovado e seja encaminhado então para o Senado, onde acontece a mesma coisa. Vai ter ali um senador que vai ser o relator no Senado, vai colocar alterações ou não, que os senadores podem ou não fazer sobre esse projeto. Em seguida, caso exista ali, né, alterações que são importantes dentro do texto, isso pode voltar depois de uma votação no Senado para a Câmara, e aí depois que os deputados aprovarem novamente essas alterações que os senadores fizeram, ele envia de novo para o governo, né? E aí a gente vai para a sanção presidencial, que é quando o texto realmente passa a valer, né? Aí o presidente ele tem a opção ou não de fazer alguns vetos em alguns trechos especiais que os deputados fizeram alterações, né? Os deputados e os senadores. Então, nesse ponto é bastante importante porque o presidente ele pode validar as alterações que os legisladores fizeram. E depois, caso os legisladores queiram recorrer sobre esses vetos, eles podem, né? Mas aí é outra história. Ou seja, né, é um projeto muito longo, cheio de obstáculo, e isso é muito relevante quando a gente pensa em um projeto tão polêmico como é esse da reforma do imposto de renda. Principalmente porque ele aborda ali, além, né, da tributação de pessoas mais ricas, ele aborda um tema que é muito sensível na legislação brasileira, que são os dividendos. Então, quando a gente pensa também, né, quanto tempo vai demorar para esse negócio ficar nesse processo de tramitação? A meu chute hoje é de que a gente volte a falar sobre ele agora, ali entre setembro ou outubro, né? Por quê? Porque é muito importante que o governo consiga fazer a aprovação desse projeto de lei antes mesmo de fazer a indicação da LOA, né? Que acontece ali primeiro em setembro e depois retorna à discussão em dezembro. O que é a LOA? É a Lei Orçamentária Anual. Na Lei Orçamentária Anual, o governo ele precisa ali falar tudo que ele vai receber, o que ele estima receber, e tudo aquilo que ele vai gastar. Isso não pode ser alterado ali ao longo do ano. Para o governo ter a validade desse projeto de lei, ele precisa que isso seja aprovado antes da LOA para que ele consiga colocar ali nas receitas que ele não vai receber da arrecadação de imposto de renda e também aquilo que ele espera receber dos dividendos. Nesse caso, o texto, né, ele deveria já estar sendo aprovado ali por volta, no mais tardar, ali do mês de outubro. No entanto, podem acontecer algumas anomalias, como aconteceu esse ano, em que até hoje a gente não tinha um orçamento aprovado e o governo estava operando com base na PELOA. Então, é possível que existam ali alterações para a inclusão da reforma do imposto de renda
entre a PELOA e a LOA. Isso dá um tempo ali para que o governo consiga, ali, no mais tardar, fazer a aprovação desse projeto de lei em dezembro. Mas aí ficaria muito apertado e os legisladores teriam dificuldade de fazer essas alterações no orçamento. Então tá, a gente já sabe que para o governo é bastante importante que isso seja ali aprovado pouco antes de setembro. No entanto, os legisladores eles têm ali alguns pontos de resistência. Por quê? Porque eles têm que lidar, né, com todo o ônus da discussão. Eles vão ter que estar ouvindo os investidores de bolsa que recebem acima de 50 mil reais de dividendos em alguns meses. Eles vão ter que estar ouvindo as empresas que enviam remessas de dividendos para o exterior. Eles vão ter que estar ouvindo os profissionais autônomos que recebem em suas empresas acima de 50 mil reais. E que vão começar a pagar tributações sobre os lucros que não estavam sendo pagas até então. E essa insatisfação popular acaba caindo diretamente sobre eles. E além disso, o Congresso também vai ter que ouvir especialistas. Então vão existir ali eventos, né, em que economistas vão lá para falar sobre como, caso esse projeto seja aprovado, vai ter impacto no câmbio por causa do adiantamento de envio de remessas para o exterior, como isso pode prejudicar os juros, né, uma vez que vai ter mais de renda disponível para a população que vai ter um impacto sobre a inflação, e também vai ter ali especialista que vai jogar a favor também da reforma, falando sobre como isso impulsiona a atividade econômica para um nível estruturalmente melhor. E por fim, acho que o ponto mais importante, pensando politicamente do porquê para a Câmara é difícil fazer a aprovação, trata ali da composição dos deputados, né, e dos senadores também, que em maior parte formam ali a ala de oposição ao governo. Então, existe alas muito fortes na oposição do governo que simplesmente não querem favorecer o aumento de chances, né, do Lula ganhar uma eleição em 2026 ou qualquer outra chapa indicada pelo governo atual, e mesmo não querem também que em 2026 seja percebido um aumento da renda disponível para que isso bata na aprovação do governo, né? Para a oposição é muito interessante que o governo continue com a aprovação baixa. E uma reforma do imposto de renda que tem um apelo tão populista como esse, de isentar quem ganha até 5 mil reais, que passa ali dos 60% da base de arrecadação da Receita Federal, é muito relevante para a oposição, né? No entanto, não há como um senador ou um deputado falar que não apoia a isenção de imposto de renda para essas pessoas. O apelo popular disso é muito grande. Então, é mais fácil não fazer a votação, ou engavetar, ou adiar a proposta, ou mesmo atrapalhar, né, o envio de uma casa para outra, do que não fazer a votação ou reprovar a votação. Então vamos para uma parte interessante do vídeo. Eu acredito que você está curioso se você vai ter que pagar ou não dividendos com base no texto como ele é hoje, né? E eu queria montar aqui essa resposta, né, para ficar um pouco mais fácil de digerir, com base em 3 cenários. 3 cenários simples, né? O primeiro deles, o mais óbvio, seria o caso de você é um investidor de bolsa, você tem ali 100 ações de Petrobras, e nesse ano, né, nesse mês em específico, no primeiro mês de 2026, a Petrobras decide fazer uma distribuição extraordinária de dividendos e você vai receber ali R$250 por causa das suas 100 ações de Petrobras apenas naquele mês. Você vai ser taxado? Não, você não vai ser taxado, né? Por quê? Porque nesse caso você é um residente no Brasil e você só pagaria o imposto sobre dividendos, né, uma alíquota de 10%, caso as distribuições ultrapassassem o volume de 50 mil reais. Vamos pensar em um segundo caso, então, em que é muito parecido. Você também tem 100 ações da Petrobras, só que em vez de estar morando no Brasil, você mora nos Estados Unidos. Então, a Petrobras vai ter que fazer uma remessa para o exterior, reportando para o Banco Central essa remessa, para depositar os seus dividendos ali na sua conta do Bank of America. Você vai ter que pagar imposto? Sim, nesse caso a Petrobras ela vai ter que pagar o imposto exatamente da fonte, né? Vai ficar retido da fonte exatamente quando for fazer o envio para a sua conta, né, no exterior. Então nesse caso você pagaria o imposto. No entanto, a resposta não é tão simples, né? Porque isso depende. A resposta base é que sim, nesses quesitos que eu montei. Só que se a Petrobras já tiver pago a alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica mais a alíquota de CSLL que cabe a ela fazer, nesse caso você não é tributado, né? É gerado ali um crédito tributário e você, né, não precisa pagar esse imposto, e mesmo que ele seja retido na fonte, você vai receber como restituição depois.
E vamos para um terceiro caso, que eu acho que é o mais importante, porque abrange ali a maior parte das pessoas que devem estar se preocupando com a taxação sobre os dividendos, que é o caso em que eu, por exemplo, sou um médico e eu tenho uma clínica de estética e eu faturo ali 1,5 milhão por ano, que eu faço distribuição para mim mesmo, na minha conta, por meio de lucros e dividendos. Então hoje eu não sou tributado sobre essas remessas de lucros, eu passo tudo para minha conta sem fazer a tributação, a não ser pelo meu Prolabore. Nesse caso, quando eu fizer a remessa de dividendos e de lucros para mim, eu vou ser taxado, né? Nesse caso aqui, existe a taxação de 10% para todas as remessas ali acima de 50 mil reais. E mesmo que as remessas não passem ali, né, de 50 mil reais, só em uma última que seja maior, essa última vai ter que pagar os 10% e depois eu vou ter que pagar ainda na declaração mais a diferença, né, do que eu não paguei nas outras remessas. Então, a alíquota mínima, né, vai fazer questão de garantir que todos esses dividendos sejam tributados efetivamente. Mas claro, aqui também vale essa questão do imposto de renda da pessoa jurídica e do CSLL. Caso a minha clínica tenha pagado já todas as alíquotas necessárias e exigidas dela de imposto de renda e de CSLL, então nesse caso a tributação de dividendo vai acontecer que nem no caso 2, né, em que apesar de ter que pagar eventualmente, vai acontecer alguma restituição depois da declaração. E isso daqui é bastante relevante por quê? Porque provavelmente, né, os pequenos investidores ou pequenos, micro, médio empresários não vão sentir os efeitos da reforma. No entanto, investidores maiores, né, que recebem ali grandes quantidades de dinheiro, esses sim vão sentir e vão ter que buscar ali alguma forma de planejamento tributário mais eficiente do que hoje. E assim, o que a gente pode esperar dessa reforma, né? Acho que tem muita gente por aí pregando como se fosse o fim do mundo já, mas não é bem assim, né? Por quê? Porque, como eu falei lá no começo do vídeo, o texto ele ainda está em um formato muito precoce, ele ainda é uma tela em branco que foi enviada para os deputados, então ainda tem muita alteração que vai acontecer, né? Tem muito espaço para acontecer e vai acontecer muitas alterações, né? Ainda vai existir muito diálogo também entre o legislativo com a população para ter ali um aceite popular do que é factível de ser feito e, claro, tentando manter a neutralidade dessa reforma, né, dentro do possível. Pelo menos o governo tem sinalizado que não vai fazer uma aprovação caso não exista a neutralidade, assim como foi feito na reforma tributária. E também os legisladores também não têm ali, mostram que tem uma preocupação com a questão fiscal que essa reforma pode incorrer. Acho que um outro ponto também, né, que acaba mostrando que não é tanta coisa que vai mudar, é que uma grande base, né, do que o governo espera de fazer de arrecadação vai acabar sendo dilapidada, né? Isso por conta do planejamento tributário. Conforme for se aproximando ali da aprovação dessa reforma ou de qualquer outra reforma com esse intuito que venha a ser feita, o planejamento tributário vai se adiantar para que envios adiantados de remessa para o exterior sejam feitos e o governo não consiga arrecadar tudo aquilo que ele está almejando hoje. E por fim, né, o governo também teve ali uma preocupação, ao que tudo indica, pelo menos com os dados que a gente tem disponível, de que a reforma não tem exatamente um efeito neutro, mas que existe ali uma gordurinha, né, de arrecadação para fim de negociação entre aquilo que é renunciado de receita, né, para as pessoas que recebem até 5 mil reais e aquilo que é arrecadado pelos dividendos, tanto enviados em remessas para o exterior, como retidos ali na fonte distribuído para as pessoas físicas por aqui. Agora, eu acho que para concluir esse vídeo, né, a gente tem todos esses pontos que eu levantei, não é todo mundo que é tributado, não é todo dividendo que é tributado, existem um monte de casos especiais e existe uma demora muito grande que vai ser colocada em cima dessa reforma para que ela seja aprovada. Mas se você acredita que o seu negócio vai ser impactado, deixa um comentário aqui, explica para mim a situação que você está se encontrando. Se você é um advogado tributarista e acha que eu falei alguma besteira aqui nesse vídeo, pode falar também para mim aqui nos comentários, eu vou ler com todo prazer. E, se necessário, eu corrijo em um próximo vídeo. Obrigado, pessoal!